noite a todos e todas. Demos início então a mais um dia da nossa aula de Libras aqui no Conecta DF, que é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que iniciamos ontem, certo? Que é sobre rotina, dia a dia, né? Então nós estamos vendo o nosso conteúdo desde quando nós acordamos, quando iniciamos o nosso dia, e vamos finalizar lá até quando nós vamos dormir, certo? E a gente vai vendo esse conteúdo aos pouquinhos, né? Para a gente ir aprendendo, para vocês irem absorvendo bem, né, o conteúdo. Peço perdão pelo atraso. De fato, que o trânsito estava um pouco complicado e para estacionar foi um pouco difícil, mas já iniciamos e vamos então dar continuidade, beleza? Bom, a dinâmica vai ser a mesma de ontem. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sempre vou estar aqui olhando o chat, tá? E aí eu vou respondendo, a gente vai tendo essa interação, beleza? Bom, vamos fazer uma revisão daquilo que nós vimos ontem, certo? Vocês conseguem ver os slides? E aí eu vou precisar de um retorno de áudio de vocês, porque eu não consigo vê-los mais. Sim. Sim? Beleza, obrigado, pessoal. Sim. Então esse é o nosso conteúdo de dia a dia. Sim. Então, nós vimos aí um pouco, como eu falei para vocês, da nossa rotina. O horário que a gente acorda, né, a nossa higiene pessoal. E ontem nós paramos até no café da manhã, certo? E hoje nós vamos dar continuidade. A gente vai aprofundando um pouco mais a nossa aula. Nós vamos trabalhar também o vocabulário, né, alguns sinais. Mas também precisamos ver um pouco sobre gramática, né? Porque a Libras também não é só sinais, sinal disso, sinal daquilo. A gente precisa sistematizar esse vocabulário dentro da estrutura da língua, né? E aí a gente vai fazendo isso aos poucos e juntos aqui, beleza? Então, nossa rotina diária, nós vimos então, desde quando nós acordamos, né? E aí, o que nós fazemos dentro desses 3 períodos do nosso dia, tá? Na manhã, né, lembrando o sinal de manhã, tarde e à noite, né? O que nós fazemos em cada um desses períodos, certo? Então, nós vimos ontem também aqui, né, desde o nosso acordar, né, até, no caso, a nossa rotina, né? A gente acorda, a gente vai treinar ou a gente vai fazer uma caminhada, né? A gente vai tomar café, a gente vai fazer a nossa higiene pessoal, né? E aí depois a gente se veste, vai trabalhar, nós trabalhamos, almoçamos, voltamos, né, para casa, vamos ao supermercado e dormimos. Tá? Então, aqui é uma rotina possível, tá? Uma rotina possível. Em que a gente pode ir pensando, né? Eu vou trabalhar primeiro, depois eu treino, né? Depende da ordem. Mas é importante que vocês saibam esses contextos, né, em língua de sinais. Então, a gente começou ontem revisando os dias da semana, né, que são três formas de sinalizar: dia da semana ou ainda dia da semana. Esse geralmente aqui, Brasília, se usa mais, esse de 7 dias, né, o número 7. Então nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso nós vimos também, provavelmente vocês já viram isso em outras aulas. Exploramos bastante, né, essa imagem
que nós temos aqui do nosso acordar, né? E vimos alguns sinais que são relacionados ao nosso quarto, né? Um deles foi janela, cama, abajur, quadro, cortina, parede, né? A roupa de cama, cobertor, travesseiro, né? Tudo isso vocês foram perguntando ontem e a gente foi respondendo e conversando aqui e foi uma dinâmica muito legal. Então agora chegou o momento do nosso print. Então eu vou pedir para que todos e todas abram as suas câmeras para a gente ver todo mundo aí, todo mundo abrindo as câmeras. Isso aí. Tem um monte de gente que ainda não abriu. Vamos abrir, pessoal, as câmeras para a gente registrar esse momento da aula, né, do momento do nosso print. A Marceliana está ali voltando do trabalho, né? E para não perder a aula. É isso aí. Então vamos aí para o nosso print. Acredito que foi, né? Bom, dando continuidade então para a nossa aula, vou compartilhar aqui com vocês. Então esses foram os sinais que nós vimos ontem, né? E aí vimos também aquele contexto da higiene pessoal, né? Que a gente acorda, escova os dentes, né? Toma banho, troca de roupa, às vezes corta as unhas, né? O que mais? A gente faz as nossas necessidades, a gente lava as mãos, lava o rosto, né? Tudo isso na nossa higiene corporal ou higiene pessoal. E vimos também alguns outros contextos que nós podemos aplicar o sinal de higiene, né? Que seria para limpeza. Então, esse de escovar os dentes, lembrando que é o contexto de higiene pessoal, aquela que nós fazemos todos os dias de manhã. E agora, outro tipo de higiene, né, no contexto de limpeza, é esse sinal de limpo. De limpo. Por exemplo, a sala está limpa, ou meu quarto está limpo, né? Então nós temos esse contexto também, certo? Aí depois nós praticamos, né, a questão do nosso acordar, que horas que a gente acorda, vimos a questão do horário, né? É sempre importante a gente marcar o tempo e então a gente fala, né, o horário que a gente acordou. Por exemplo, eu acordo horas 7 da manhã. Ou eu acordo horas 5 da manhã. Aí lembrando desse sinal de madrugada, né? Que mais? Vimos trocar de roupa, né? Higiene pessoal. E foi isso. Então nós paramos aqui ontem, né, no nosso café da manhã. Vimos também vários sinais que vocês foram colocando ali no chat, né? Sinal de mugunzá, sinal de tacacá, pão com alho, né? Essas curiosidades que eu entendo que são legais, são importantes também. Mas vamos focar aqui no nosso café da manhã, certo? Eu apresentei para vocês alguns sinais básicos, assim, né? Do que a gente pode comer num café da manhã normal, tá? Não é aqueles cafés da manhã de hotel, não. É o café da manhã normal, aquele que a gente tem de casa, né? Então, nós temos aqui biscoito ou biscoito, com essa configuração aqui. Biscoito, água, ovo,
pão. E aí eu mostrei os 3 possíveis sinais de pão, né? O primeiro deles é esse, pão. O segundo, pão. E o terceiro, pão, tá? Também vimos o sinal de manteiga. Manteiga. E vimos as geleias, né? Aqueles doces. Doce de leite, geleia de morango. Então, a gente sempre vai acrescentar o sinal de doce, né? Quando a gente estiver falando de geleia. Queijo, vimos também o sinal de queijo. Leite, que é a ordenhã da vaca, né? E o nosso cafezinho. O nosso cafezinho. E aí vocês me perguntaram, né, vários outros sinais que a gente foi vendo ao longo da aula. O sinal de cuscuz, né? Tapioca, né? A gente viu ontem também. Tapioca. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não, né? Podemos avançar? Perfeito, então. Essa foi a nossa rápida revisão daquilo que nós aprendemos ontem. E também no nosso café da manhã, nós comemos algumas frutas, né? Ou a gente vai comendo, né, frutas ao longo do dia, no nosso lanche da manhã, no nosso lanche da tarde. Tem algumas frutas que a gente geralmente come, né? Então, esse é o sinal de frutas. Eu tenho o sinal de maçã e várias. Por quê? Tem alguns sinais em Libras que eles são, digamos, aquilo que nós chamamos de prototípicos. O que é isso? Eu vou explicar. Dentre todas as frutas, qual é a fruta mais comum? Né? É a maçã. E a maioria das frutas também... Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o sinal de maçã. Mas a maioria das frutas, quer dizer, grande parte delas, nós pegamos a fruta, né? E comemos. Então a gente pega a fruta. Seja ela uma pera, que é esse o sinal de pera. Pera, seja uma maçã, uma goiaba que nós vimos ontem. Então a gente pega a fruta assim, né, e come. Então é por isso que é esse sinal de fruta, tá? Aqui. A mesma coisa acontece com meios de transporte. Qual seria o transporte mais prototípico, por exemplo? Mais conhecido por nós? Isso é uma pergunta. Vamos lá, pode colocar aí no chat. Isso mesmo, Daniel colocou chat, a Patrícia, carro, todo mundo está aqui colocando carro, ônibus, né? Geralmente são esses os meios de transporte mais prototípicos, mais conhecidos, né? Mais usados. E em língua de sinais é esse, porque é aquilo que eu dirijo. Então, eu dirijo carro, eu dirijo ônibus, né? Então, é tudo que tem volante. Então, por isso que isso é meio de transporte, que aí eu coloco isso, mais vários, né? A mesma lógica acontece com as frutas, tá? Quando a gente quer marcar plural. Certo? Então, quando eu digo frutas, é assim. Tá? Beleza. Então, das frutas nós temos aqui o mamão. Mamão.
Esse também pode ser o sinal para abacate. Mas o abacate a gente vai acrescentar um outro sinal que é verde. Abacate. Né? Mamão, abacate. É o verde. Só uma pergunta, vocês já viram as cores? Já, né? Já tiveram essa aula? Ah, então tá. Porque as cores é pré-requisito para a gente aprender as frutas. Porque as frutas, elas vão ter, elas vão estar associadas, geralmente, ao formato e às cores, tá? Então, isso é importante dizer. Ao formato e às cores. Então, vamos lá. Já que vocês viram, então, a gente vai seguindo. Banana, bem fácil, bem claro, né? Então, tem mamão, banana, né? No café da manhã eu como mamão e também uma banana, por exemplo. E aqui eu coloquei uma revisão, né? E aí eu vou dar um tempo para vocês identificarem quais são essas frutas que estão aqui, né, na nossa tela. Aí eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês podem anotar, tá? Começando aqui da esquerda para a direita. E aí vocês vão treinando e podem ir colocando aí no chat também. Certo? Eu vou até anotar também aqui, senão quando eu tirar a tela, eu vou me perder. Identificaram quais são essas frutas? Aí eu vou precisar aqui do retorno de áudio de vocês. Sim, não, tá difícil. Conseguiram? Precisam de mais tempo? Consegui. Conseguiu, né? Não dá para ver, vocês estão no meio. Não dá pra ver? Foi tirada a tela logo assim que A tela sumiu. Ah, Não deu para ver, professor. Não deu pra ver A intérprete estava no... e A agora? intérprete estava na frente e quando tirou ela, saiu a tela. Aí só deu para anotar abacate. Foi. Eu também. Agora dá pra ver? Agora. Agora sim. Obrigada. Ah, Dá pra beleza. ver.
Então vou dar mais um tempinho para vocês. É coisa rápida. Se vocês não conseguirem ver, vocês me avisem, tá? Eu consegui. Beleza. Eu tô aqui anotando. Beleza? Podemos voltar? Sim, pode. sim. Beleza, então vamos lá. Então agora eu vou tirar da tela. E vou abrir aqui o chat. E aí, qual foi a primeira fruta? Isso aí, abacate. Então, o sinal de abacate, como a gente falava, é esse. A gente vai fazer verde. É como se a gente estivesse tirando a polpa, né, com a colher ali da casca do abacate. Verde, abacate. O segundo. De cima para baixo, né? Tangerina. A Denilson colocou aqui, né? Tangerina. Pois é. Tangerina tem várias outras variações, né, no Brasil. Então nós temos a tangerina, nós temos a mexerica, nós temos a bergamota e também tem, eu já ouvi falar da pocã, né? Tem algum outro? Acho que não, né? O que vai diferenciar entre essas frutas, claro que a diferença é a espessura da casca, o tamanho dela, né? Então, vai ser basicamente isso. Mas em língua de sinais é o mesmo sinal. É como se eu estivesse apertando, né, para descascar ela com o dedão. Da mesma forma que a gente faz quando a gente vai abrir uma tangerina, uma mexerica, uma bergamota, seja qual for, né? Então a gente segura a fruta aqui e vai abrindo, né? Tirando a casca, para então ficar os gominhos, certo? O terceiro, mamão. Isso aí. Então mamão a gente já viu lá na representação, né? O Cleiton botou aqui nectarina. Nectarina. Nectarina seria? Nectarina não é tipo um pêssego? É isso, né? Ah, tá. Tô confundindo aqui, né? Tô achando estranho. Mas o outro colocou aqui atemoia. Atemoia eu realmente não sei o que é. Não faço ideia. Não é o mesmo que o aca, né? Fruta do conde. Eu não sei. Pois é. Essas frutas, assim, fruta do conde também, geralmente não tem sinal.
A gente teria que usar a soletração, tá? A quarta fruta lá da nossa atividade, uva, né? Então tem esse sinal aqui, uva. É como se eu estivesse pegando o cachinho e tirando os grãos ali da uva. Uva. Isso mesmo. Tô vendo aí que a galera tá praticando. Esse é o objetivo, tá? A gente vai aprendendo aqui, praticando pra gente tá memorizando esses sinais. A quinta fruta. Tem caju e limão. Caju eu deixei lá para baixo, né? Mas vamos para o limão. Então nós temos eu conheço duas formas de sinalizar limão. A primeira delas é como laranja, mas fazendo a expressão de azedo. Então tem limão. É importante a expressão porque vai diferenciar o limão da laranja, certo? Então tem essa diferença lexical, né? Laranja, limão. E tem também limão. Também com a expressão limão. Certo? Então temos essas duas formas, tá? O que vai variar é a região do Brasil que utiliza esses sinais. Beleza? Qual a sexta fruta? Goiaba. Qual é o sinal de goiaba? Deixa eu ver aí. Tô olhando aí na telinha de vocês. A gente viu ontem. Lembram? Isso, muito bem. Juliné tá aí. Aline também. A galera Maílza. Todo mundo aí. A Kessia. A Denilson. O pessoal tá isso aí. Então é o sinal aqui, ó, do bichinho da goiaba. Goiaba, isso mesmo. Goiaba. A sétima fruta, banana. Essa tá fácil, né? Qual é o sinal de banana? Muito bem, isso aí. Banana. Eu descascando aqui a bananinha. Professor, banana nanica, banana prata, banana ouro, banana da terra, é banana. Tá? Se a gente for diferenciar, aí a gente vai usar a datilologia para especificar. Tá? Sei lá, banana prata. Esse sinal de prata, né? Prata, aliás. Prata. Banana ouro. Aí tem banana ouro. Que com esse o dedo do meio, né? Aqui no dente. Banana ouro. Banana caturra. É porque em algumas regiões fala caturra, outras regiões fala nanica. É banana. Tá? Certo? Essas variações, essas espécies, né, da banana. Qual a oitava fruta? Caju. Caju é assim, ó. Caju. Que é o sinal de Aracaju também. Aracaju. Certo? E a penúltima. Não, e a última, né? A nona. Pera. Então eu mostrei o sinal de pera. Qual é? Exatamente, isso aí. Vinícius, muito bem. Adriele. É fazendo o formato da pera. Tá? Formato da pera. Perfeito. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês em libras e eu quero ver se vocês conseguem identificar. Certo? Eu vou fazer bem devagar.
Beleza? Todo mundo me olhando? Então eu vou fazer aqui, ó. Entenderam? Então eu vou fazer de novo. Ó, de novo. Isso aí, a galera tá esperta. Qual fruta você mais gosta? Tá? E vocês, qual é a fruta que vocês mais gostam? Aí eu vou aqui acompanhar. A Vera disse que é mamão. Né? O que mais? Ah, tem uma outra forma também de você perguntar sobre preferências em libras, tá? Essa é uma delas, né? Quando eu falo, qual fruta você mais gosta? A gente pode dizer esse mais. Qual fruta você mais gosta? Pode ser também, qual fruta você prefere? Qual fruta você prefere? Isso, prefere. Isso pode ser também para outros objetos, tá? Por exemplo, você prefere casa ou apartamento? Por exemplo, eu prefiro casa, ou eu prefiro apartamento, que é AP, né? Ou pode ser esse também, de prédio. Certo? Você prefere carro ou ônibus? Certo? Você prefere Flamengo ou Vasco? Tem isso também, né? Eu não prefiro nenhum nem outro, né? Eu prefiro Inter. Eu tô lá no meu campeão de tudo. Galera daqui, Atlético, Vasco da Gama, Flamengo, lógico, né? Vasco, é claro. Mas vamos voltar lá para as frutas que a gente mais gosta, né? Tem a galera que tá dizendo que gosta de manga, banana, morango. É bom também, pessoal, se vocês conhecerem alguém da região de vocês que sabe Libras, vocês perguntarem também essas frutas, porque pode variar, tá? Eu estou mostrando as frutas que eu conheço que são utilizados, os sinais que são utilizados aqui em Brasília. Perfeito? Mas não está errado, não. Vocês podem ficar bem tranquilos. Então tem aqui banana, morango, abacaxi. Abacaxi tem 2 sinais, que é esse e esse. Descascando abacaxi. Deixa eu ver se eu perdi mais algum. Tá, uva. A Diana ou Dayana tá falando que gosta de manga e açaí. Olha o sinal de açaí. Esse eu aprendi com a galera lá do norte. Que eles pegam a frutinha e tem tipo uma peneira, né, que eles ficam tirando a polpa, né? Tirando a polpa. Tem esse que a intérprete também tá mostrando, que é esse de tirar o cacho, que aí vem num cacho assim, né, cheio de frutinhas, aí você puxa. Pode ser também.
Ahn, a Juliné tá dizendo goiaba, manga, cupuaçu. Esse sinal aqui, ó. Aqui na ponta do dedo. Aqui. E a tesoura. Esse eu aprendi lá no norte também, quando eu estive lá, porque quando o pessoal do norte, não vão deixar eu mentir aqui, mas a casca do cupuaçu é muito dura. Então se tira a casca e você corta a polpa dele. Então por isso que o sinal de cupuaçu é esse. Tá? Goiaba. Ah, vale lembrar também, ó, a lista já está disponível, então vocês têm 5 minutos para assinar, beleza? Então eu vou dar um tempinho aqui, enquanto vocês clicam no link, tá? Para vocês também não perderem a aula. Vamos ver se tem algum outro sinal aqui. Banana ninico, banana maçã, é o mesmo sinal, banana. A Maísa está pedindo para eu repetir o sinal de prefere. Prefere. É escolher também, né? Eu prefiro, eu escolho. Aqui na boca, eu escolho. Tá? Aí tem aqui os Flamengo, Vasco, tem a galera corintiana aqui também. Grêmio, Adília, poxa. Aí não dá. Grêmio vai jogar aqui em Brasília. Acho que essa semana. Ah, o sinal de melancia. Aqui, ó. Melancia. Aquela famosa fatia de melancia que a gente pega e come assim, né? Tipo da Magali, exatamente. Sinal de abacaxi, como eu falei. Kiwi. Eu conheço esse sinal, ó. Porque no miolo dele tem aquelas sementinhas pretas, né? Então, kiwi. Eu conheço esse. Certo? Tem esse de pêssego. Por conta do veludo dele. Pêssego. O Derimar pediu para repetir Vasco e Flamengo. Vasco, que é a faixa. E o Flamengo é aqui no pescoço. Flamengo. Vasco, Flamengo. A Jeane está perguntando, Murici. Não tem, não conheço. Pode ser que a galera lá do norte, nordeste, saibam, né? Eu desconheço o sinal dessa fruta. Eu sei que existe, mas eu usaria datilologia, Murici. Tá? Caqui. Caqui também. Caqui. Não tem. Pinha. Também não. Ah, o sinal de cacau. Vou anotar aqui para eu pesquisar. Vou anotar aqui na minha folhinha. Eu até prometi ontem para vocês. Sinal de cacau. Eu vou achar. E jambo também não existe, não tem sinal. O máximo que a gente faria é a descrição, né, da fruta. Sei lá, a pinha a gente abre e come ali, né, os gominhos dela, né? A fruta do conde também, a própria graviola. Tá? Pois é, o Gabriel tá falando que lá no Piauí é a fruta do conde, né? Aliás,
o nome de ata. Fruta do conde eles conhecem como ata. É muito legal saber, né, essas variações. A galera está dizendo que a lista está dando erro. Aí eu já não sei, vou verificar. Pedir para o pessoal verificar, beleza? A Jaqueline, pitaia. Também não. Pitaia. Seria a soletração. Tá? Alguns estão dizendo que conseguiram assinar. Ah, Denilson está perguntando no sinal de melão. Aqui, ó. Melão. Amarelo. Esse é o sinal de amarelo. E esse é o formato da fruta, melão. Coco. Sinal de coco. Melão, pitaia, pêssego, né? Eu falei, pêssego. O pessoal colocou aí na lista de novo. A Jaqueline está perguntando, nessas frutas que não tem sinal, podemos usar classificador? Deve. É essa descrição que eu falei para vocês sobre a fruta, tá? Sobre a fruta. Melancia, eu falei, né? Melancia, graviola, a gente teria que usar a soletração. É isso aí. Alguma dúvida até aqui? Não? Tem alguma outra fruta que vocês queiram saber? A jaca. Sinal de jaca. Eu acho que é assim, amarelo. Porque ela gruda, né? Ela é preguenta, ela é grudenta. O Cleiton está perguntando, professor, gostaria de saber como respondemos no sentido de duração o meu café. Vai de tal hora, né? Por exemplo. Certo. Ótima pergunta. Ótima pergunta, tá? Deixa eu só escrever aqui para mostrar para vocês. Eu estou acrescentando aqui, fica melhor para vocês verem, tá? Então vamos lá. Deixa eu mudar a cor. Show. Vocês conseguem ver o meu slide? Sim ou não? Aí eu preciso do retorno de áudio de vocês. Sim. Sim, beleza. Sim. Perfeito. Sim, é só tirar Então, o inter eu tenho da aqui frente. 2 exemplos de duração de tempo, tá? De duração de tempo. A primeira frase, o primeiro contexto é: eu tomo café em 20 minutos. Em libras, fica assim:
Eu, café, 20 minutos. Eu, café, 20 minutos. Percebam, o verbo tomar, aqui, ele já vai estar implícito aqui nesse ato aqui, ó, do café, de beber café, tá? Então, eu, café, 20 minutos. 20 minutos, tá? Agora, eu demoro 30 minutos para tomar café. Demoro, olha o sinal de demorar. Demoro 30 minutos para tomar café. Então, é quantidade de tempo, né? Aí, eu, café, 20 minutos. Eu também posso falar, eu tenho 20 minutos para tomar café. Né? Seria o tempo contado, né? Ali da rotina. Tenho 20 minutos para tomar café. Ou, tomo café, eu, café, 20 minutos, mais ou menos. Que é o tempo aproximado. E demoro 30 minutos para tomar café. Beleza? Respondi sua pergunta, Cleiton? Isso mesmo. Beleza. Agora, Jane, siriguela, tamarindo, umbu, são frutas ótimas, né? Muito gostosas, mas realmente não tem sinal, seria mesmo a soletração. Cereja, amora, geralmente é aquela frutinha pequena vermelha. Isso serve para cereja, serve para acerola, framboesa também, tá? Ou essa preta, né? Frutinha preta. Pitomba também não tem. A Aline deu uma dica aqui, né? Que eu disse ontem. Sinal fruta, chocolate para cacau, né? Mas, se eu não me engano, existe um sinal específico para cacau. Eu vou pesquisar e eu vou trazer para vocês até o final da aula. Até o final, quer dizer, da semana. Eu vou lembrar, anotei, tá aqui. O que mais? Deixa eu ver se tem. Parecia, 30 minutos quando eu tô no hotel. Ou café demorado, né? Geralmente a gente, né? Ah, jabuticaba, Clérison. Tem sim. É esse sinal aqui, ó. Jabuticaba. As bolinhas no tronco, né? Jabuticaba tem. É isso. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Não? Deixa eu só colocar mais uma água aqui então para mim. E a gente vai dando continuidade para a nossa aula. Então, vamos lá. Então, depois que a gente acorda, faz a nossa higiene pessoal, né? A gente toma o nosso café, a gente vai trabalhar. É sinal de trabalhar. E a pergunta, como você vai trabalhar? Como que você vai trabalhar? Então aqui nós temos duas formas de dizer isso em língua de sinais. Vou trabalhar de ônibus.
né? Então, esse é o sinal de ônibus. Vamos colocar aqui. Vocês conseguem ver o vídeo? Aí eu vou precisar que vocês respondam sim ou não. Eu não consigo vê-los. Vocês conseguem ver o meu vídeo que eu estou passando? Agora eu parei, né? Mas esse aqui. Agora sim. Agora sim, beleza. Agora ele abre, tá vendo aqui? Tem alguma coisa errada, calma. Pronto, tá aqui. Eu coloquei aqui o vídeo do... Eu troquei. Desconsiderem esse vídeo, tá? Que esse é o sinal de bicicleta, não é de ônibus. Esse sinal é de bicicleta. Sinal de ônibus é esse, tá? Pode ser que na sua região mude. Por exemplo, tem alguns lugares no Brasil que ônibus é assim. Principalmente no Rio Grande do Sul. Ônibus é assim. Tá? Então pode ser que tenha essa variação, certo? Então, recapitulando. Vou trabalhar ou vou trabalho de ônibus. Tá? Aqui no nosso segundo contexto. Vou trabalhar de carro. E aí esse é o sinal de carro. Eu vou colocar esse site aqui que eu vou colocar no chat para vocês. Esse site Spread the Sign é um site em inglês, tá? Ele tem uma grande variedade de vocabulário e são de várias línguas de sinais do mundo inteiro. Então, um grande corpus de sinais, tá? Que eles pegam assim, por exemplo, como é que é ônibus na Lituânia, na Rússia, nos Estados Unidos, no Japão. Provavelmente vai estar lá, certo? Então depois, com mais calma, se vocês quiserem se divertir e pesquisarem, tá aí esse site, ele é bem legal e ele é só de vocabulário, beleza? Que foi da onde eu tirei esse... Eu coloquei... Mas eu vou colocar de novo. Viram que eu mandei? No chat? Ou não? Beleza. Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Então, essas duas formas de dizer, né, eu vou trabalhar, é muito comum na Libras haver uma supressão do pronome. Né? Qual seria o pronome? O eu. Então, enquanto no português eu preciso dizer eu vou trabalhar de ônibus, eu vou trabalhar de carro, em Libras, geralmente a gente tira o eu e só coloca o verbo, vou. Porque já está implícito que eu vou. Né? Porque o movimento está saindo aqui de próximo de mim para lá. Certo? Então tá aqui, ó, vou trabalhar de ônibus. Ou ainda, vou trabalhar de carro.
certo? Agora, quando eu quero dizer você vai trabalhar, aí o meu dedo já vai estar aqui, ó, você vai. Não, já vai estar mais distante do meu corpo, tá? Você vai trabalhar de carro, certo? Ou ele vai trabalhar de carro, tá? Então, tem essas marcas que são gramaticais na Libras, certo? Quando eu quero dizer a frase em primeira pessoa, que é eu vou, o verbo sai de mim. Vou trabalhar de carro, ou vou trabalhar de ônibus, tá? Ele vai trabalhar de carro. Ele vai trabalhar de carro. Ou ela, né? Ela vai trabalhar de ônibus. Ele vai. Ele aí eu preciso mostrar, né, a terceira pessoa. Ele vai trabalhar de carro. Tá? De ônibus, digo. Ou ele vai trabalhar de carro. Certo? Eu vou escrever aqui porque aí fica melhor. Isso, achei. Aqui é você, né? Segunda pessoa, não é você vai trabalhar, ele barra. Beleza. Repetindo. Então, aqui eu coloquei as 3 frases, né? Eu vou trabalhar de ônibus. Você vai trabalhar de ônibus. Aí eu tenho que apontar, certo? Então, eu vou, você vai. Ele ou ela vai. Certo? Então, tem essas 3 possibilidades. E aí eu preciso marcar, porque depende de qual pessoa eu estou falando. Tá? Aí vocês já perceberam que a gente já foi aprofundando um pouco mais na gramática, né? Porque isso é importante também vocês saberem. Como eu digo, não só em primeira pessoa, mas em segunda pessoa e em terceira pessoa. Certo? Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos avançar? Beleza. Então vamos lá. Então vamos lá. E aqui então a gente vai relembrar, né, alguns sinais de alguns meios de transporte, geralmente os mais utilizados por nós, tá? Então eu tenho aqui no primeiro, na imagem, eu tenho moto. Por que assim? Porque é só um lado da moto que acelera, né? Então, moto. O segundo, carro. O terceiro, metrô, que é esse sinal. Pode ser assim também,
com os 2 dedos, tá? Metrô. Ou metrô. Tá? E tem o trem, que é esse sinal de trem. Assim. Trem. Certo? Nesse caso, é o metrô. Ou metrô. Tá? O outro, primeiro lá embaixo, ônibus. E o último, bicicleta. Certo? Então vamos praticar. Eu vou dar um tempo aqui para vocês. Vocês vão colocando um númerozinho, tá? Tem aqui 1, 2, 3 e 4. E aí vocês vão relacionar aí com as imagens dos sinais. Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês rápido, só para vocês colocarem aí, anotarem, né, essa relação aí, qual é a imagem correspondente ao sinal. Beleza? Esse está fácil demais. Essa revisão aqui para vocês está muito tranquila. E aí, como ficou a sequência? Um, 4, 3, 2? Será que eu me enganei? Não, nessa sequência não. Não começa com 1, não. Não, mas aí vocês vão ter que colocar o número do desenho no sinal. Certo? Isso aí, Adriana. 3, 2, 3, 4, 2, 1. É isso aí. Então, o primeiro sinal ficou de ônibus, que é o número 3. O segundo, carro, que é o número 2. Depois eu tenho bicicleta, que é o número 4. E moto, que é o número 1. Certo? Muito fácil, né? Muito fácil. Aí a sequência correta é 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Isso aí, Derimar. Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês em Libras e quero ver se vocês identificam. Certo? Então vamos lá. Ó, prestem atenção. A Aline já deu a resposta ali. Isso. Como você vai trabalhar? É isso aí.
Aí a galera tá respondendo assim, de carro, né? Vou trabalhar de carro. A Tânia tá pedindo para eu repetir o sinal de metrô, porque o celular dela travou na hora. Claro, sinal de metrô é esse. Eu tenho essas duas configurações de mão. E assim. Ou metrô. Tá? Esses dois. A Silvana disse que vai trabalhar de moto. Já a Viviane falou que vai a pé. O Adenilson falou que vai de moto. Quando chove, vai de carro. Pra economizar, né? É isso aí. A Jeane falou que vai de metrô. Trabalhar. Show de bola. Derimar de ônibus, de carro, a pé. A Tânia tá perguntando, sinal de metrô é como se passasse no trilho, né? É isso mesmo. Metrô. Estão me perguntando como se fala van. Tem dois sinais. Tem esse de lotação e tem esse van. Eu não sei porquê, mas os surdos usam muito esse para van. Van ou van. Tá? De lotação. E nós temos outros, né? E aí a gente tá perguntando, quem trabalha em home office? Trabalha em casa. Não vai para o lugar de trabalho. Aí trabalha remoto. Remoto, sinal de remoto. Assim, ó. Remoto. Certo? Aí a Sheila está perguntando Uber. É o U aqui, ó, na testa. Uber. A Dília está perguntando, vai o mesmo sinal de lobo? Sim. O mesmo sinal de lobo. Sim, a Dília. Alguma outra dúvida? Algum outro meio de transporte que vocês queriam conhecer? Clériston repetiu o quê? A van. Tem dois. Tem esse. O L. E tem esse. Tá? Trem. Sinal de trem. Bondinho. Depende do tipo de bondinho. Se é aquele teleférico, né? É o bondinho. Que passa, né? Que tem o fio que passa por cima, voando. Se for o bondinho de trilho, aí seria bondinho. Bondinho. Tá? Daniel tá perguntando sinal de skate. Tem. Que é esse sinal aqui, 2. E assim, ó. Skate. A Diana tá pedindo para eu repetir o sinal de remoto. Repito, claro. É esse sinal aqui, ó. Remoto. Remoto. Tá? Marinalva tá perguntando aqui, sinal de barco ou lancha. Barco. Eu junto as duas mãos assim, né? Barco. Lancha é a mesma coisa. O máximo que ela vai é mais... Ao invés de fazer assim, né? Ela vai mais rápido, né? Lancha. Elevador. Elevador. Ou elevador.
Que a porta abre e fecha, né? Skate, como falei, é esse sinal. Com os dedinhos assim, ó. Mais pra baixo, né? Skate. Patins. Patins. Conhecem esse? Carroça. Barco e balsa é o mesmo sinal, sim. Ah, jet ski. É assim, jet ski. Na água. Escada rolante. Escada. O Vinícius está perguntando para eu repetir patins. Patins. Imagina que aqui tem as 4 rodinhas, né? Aí eu vou um, outro, um e outro, um e outro. O Derimar tá falando que tá perguntando se elevador é igual a janela. Não. Porque janela tem janela assim, janela assim, janela assim. Elevador é aqui, ó, a porta com as mãos. Certo? Janela. Daniel tá perguntando sinal de escola. Escola. Casa de estudo. Certo? Beleza. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. E não precisam responder no chat, tá? Vamos deixar aí para vocês prestarem atenção. Não precisa colocar no chat, tá? Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês desse mesmo contexto, beleza? Em libras. Vamos ver se vocês conseguem identificar, beleza? Ó. Pegaram? Que hora, Silvana? Deixa eu ver. Você sinalizou? Isso aí. Chamira tá falando. Vou trabalhar às 8. Né? A Mari tá dizendo. Vou às 6 horas da manhã. A Cleide, ela vai trabalhar às 5 da manhã. Regiane, nenhuma hora. Por que, Regiane? Por enquanto, tá sem trabalho. A Vera tá dizendo que vai trabalhar às 9 da manhã. A Silvana, às 7 da manhã. Que horas você vai trabalhar? Eu só estudo. Pronto. Ou melhor, entendeu? Então, estou perguntando, que horas você começa a estudar? Certo? A galera está dizendo aqui, a Denilson pega às 18. Você começa a trabalhar às 18, é isso, Denilson? Às 6
da tarde. A Vânia está dizendo que vai trabalhar às 8 horas da manhã. A Vera, 18, 6 horas da tarde, porque é o curso, né? É o curso de Libras. Isso mesmo. O Clério está falando, meu sonho é aposentar. Meu despertador toca 5h03 da manhã. Aí eu saio de casa às 5h38. Puxado, né, Ariadna? Puxado. Derimar, eu vou trabalhar às 4h30 da manhã. Vocês estão se puxando. O Daniel falou que acorda às 6 horas da manhã para ir para a escola. Legal. A Julinéia colocou aqui uma coisa interessantíssima. Vou até copiar aqui e colar num slide para mostrar para vocês. Noite das 18 às 20 horas. Isso eu estou organizando aqui mais bonitinho para vocês entenderem bem. Né? Que aí eu marco aqui com as cores diferentes. Perfeito, vamos lá. Deixa eu só mudar. Aqui foi. Então, qual o seu horário de trabalho? Né? Então, aqui eu tenho 3 exemplos, tá? Aí aqui eu estou falando de que horas a que horas eu faço atendimento ou eu estou trabalhando, tá? Então, eu tenho aqui manhã das 9 às 11. Como seria isso em libras? Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho... Aí eu geralmente marco manhã, hora 9 até 11. Nesse caso, eu não preciso repetir manhã, porque o manhã já está marcado no início da frase. Tá? Então, eu faço manhã, hora 9 até 11. Certo? Esse até é uma das únicas preposições que nós temos em língua de sinais.
Né? Tem algumas pessoas que falam assim, não existe preposição, não existe advérbio não, desculpa, conjunção, essas coisas. Não existe na mesma quantidade que tem no português, né? De preposições, de, para, por, portanto, e aí vai. Tá? Não tem a mesma quantidade, mas é uma das únicas preposições que existe na Libras. Perfeito? Então tenho manhã, hora 9 até 11. À tarde. Tarde das 14 às 17 horas. Aí eu tenho à tarde, hora 2 até 5. Tá? Então, à tarde, hora 2 até 5. E noite, das 6 até 8. Lembrando que em Libras a gente não tem essa divisão de horas de 24 horas, tá? Que é de 0 às 6, de 6 às 12, de 12 às 18, 18 às 24. Nós não temos. A gente não fala assim, a hora 18. A gente faz direto, hora 6. Tá? Então, recapitulando. Qual o seu horário de trabalho? Então, eu trabalho de manhã, hora 9 até 11. Tá? Ou eu trabalho à tarde, hora 2 até 5. À noite, eu trabalho noite das 6 até 8. Beleza? Alguma dúvida? Dúvidas, medos, traumas? Não? Mas vocês conseguiram entender esse contexto? A Marisa está aqui. Professor, a noite não seria das 18 até as 23h59? Pois é. A gente fala até 6 da tarde. Né? E aí a gente começa a marcar a noite a partir das 7, né, no português. Então alguns falam 6 da noite, outros 6 da tarde. Geralmente a gente fala 6 da tarde, né? E aí já às 6 horas é como se fosse essa transição da tarde para noite. Tá? Tarde para noite. Aí, em que outras línguas a gente não tem exatamente marcado, né? Porque em francês, por exemplo, nós temos o soir. O soir é depois do almoço até a hora que eu vou dormir. Né? Então, eles têm essa distinção, né? Essa distinção. No inglês, nós temos afternoon e temos evening. Então, evening seria mais esse horário, assim, das 6 até umas 8 horas seria o evening. Tá? Ou pode se estender um pouco mais. Tá? Agora, no português, a gente tem essa diferença, que a Libras acompanha. Né? Afinal de contas, a gente tem uma relação muito estreita com a língua portuguesa. Mas cada língua vai ter uma forma de diferenciar isso, tá, Marisa? E a lista já está aí disponível para vocês no chat, então, por favor, não esqueçam de assinar. Beleza, pessoal? O Clériston está perguntando para eu repetir o sinal da tarde. O sinal da tarde é esse, tarde. Tarde, isso. Galera, queria ter essa carga horária de trabalho.
Isso mesmo. Então tem que especificar o horário caso seja das 9 até as 6? Sim. Então eu trabalho 9 da manhã até 6 da tarde. Nesse período todinho, tá? E quem trabalha das 7 da noite até 7 horas da manhã. Eu trabalho das 7 horas da noite até 7 da manhã. Geralmente é o plantão, né? E há quem trabalhe também, né? Eu trabalho de 7 da manhã até 7 da manhã. São 24 horas. Geralmente os bombeiros, né, PM, possuem essa carga horária, né? De 24 horas de plantão. Em Libras não se fala trabalho de 19 horas até 7 horas da manhã, não. Eu tenho que falar, eu trabalho de 7 horas da noite até 7 horas da manhã. Certo? A Jaque está dizendo, então não existe 12 horas, tem que falar só meio-dia? Como assim? Você pode repetir sua pergunta, Jake, por favor? Jaque, por favor? Pessoal, não esqueçam de assinar a lista, tá? Meio-dia. O sinal de meio-dia é esse. Tanto é que almoço é assim. Tá? Que é com o dedo em R, os dedos em R, comer meio-dia. E meia-noite é assim aqui na mão. Que aí seriam 12, né? A Jaqueline diz que conhece outro sinal para tarde. Eu queria saber, Jaqueline, qual é o sinal que você conhece. Se você puder compartilhar com a gente. Agora eu tô te vendo, Jaqueline. Isso. À tarde. Sim. Tarde só? Tarde assim? Tarde. Sim, é porque na hora da sinalização, aí Pernambuco, né? Na hora da sinalização, a gente tende a contrair os sinais, né? Então, de tarde fica tarde, aí vai diminuindo, tarde, até que fica tarde. Entende? A gente vai tendo essa supressão de movimento. A gente começa aqui, quando está aprendendo Libras, né? Tarde, e aí quando a gente vai adquirindo fluência, aí esse vai diminuindo, né, o movimento, até que fica tarde. No Rio Grande do Sul tem esse sinal para tarde. Eles falam, boa tarde. E eu morei lá, nossa, foi uma luta para conseguir aprender. Eu digo que existe a língua sul-rio-grandense de sinais, porque são bem diferentes os sinais mesmo que eles sinalizam lá, né? Então, às vezes eu ficava assim meio perdido, mas depois eu me encontrava, né? Mas lá no Rio Grande do Sul, tarde é assim. Tarde. A Kézia diz que trabalha de 7 até a 1 da tarde. Então, eu trabalho de 7 da manhã até 1 da tarde. A Julinéia está falando que já se aposentou. Sinal de AP, aposentado. E tem também aquelas pessoas que são desempregadas, que é esse sinal. Que ainda não conseguiram um emprego, tá? Desempregadas. O pessoal colocou de novo aí o link da lista, não esqueçam de assinar, tá? Assim, não, Aline, o aposentado. sinal de meio-dia.
Como assim? Sinal de meio-dia e dia-noite são iguais. Seria de meio-dia e meia-noite? Eu acho que você quis dizer isso, né? Meio-dia e meia-noite. Tá. O sinal de meio-dia é esse. É meio-dia. Meio-dia. Que é como se os ponteiros, eles se encontrassem, né? Meio-dia. Meia-noite é assim. Tá? Não são iguais, são bem diferentes, tá? Tudo lá é diferente, é verdade. Perfeito. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então nós vimos até agora, desde quando a gente acorda, né? Toda a nossa rotina. Nossa higiene pessoal, o nosso café da manhã, tá? O nosso... A hora que a gente vai trabalhar, quantas horas a gente trabalha. Ah, isso é importante. Isso é importantíssimo. Deixa eu abrir uma outra parte aqui. Mais. Geralmente é isso. Essas divisões de horas. O que eu coloco aqui para vocês são exemplos possíveis, tá? De dizer em língua de sinais. Podem ter outros, certo? Depende do contexto e tal. Mas já que a gente está aqui lidando com contexto de trabalho, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa primeira parte aqui, à direita, vocês já viram, né, que foram os exemplos que eu falei, que é o uso do até, tá? Então, manhã, hora 9 até 11, eu trabalho, por exemplo. Eu trabalho à tarde, hora 2 até 5. À noite, eu trabalho noite 6 até 8. E agora, a quantidade de horas que eu trabalho. Quantidade de horas trabalhadas, né? Então tem aqui quantidade de horas. Quantidade. Tá? Mas antes, vamos abrir aí os nossas câmeras para a gente tirar o nosso print. Vamos abrindo, pessoal, todo mundo, mostrando os rostinhos felizes em aprender língua de sinais. Vamos abrindo aí as câmeras para a gente registrar aí com o print. Beleza? Foi. Isso aí. Isso, Maílza, seria a carga horária, né? A quantidade de horas que a gente trabalha. Então, nesse primeiro exemplo eu tenho aqui, eu trabalho 8 horas por dia. Tá?
Em libras, é assim, trabalho 8 horas. Todo dia. Aí é que tá. Quando eu quero especificar uma hora, por exemplo, eu chego no trabalho 6 da tarde. Aí eu especifico. Agora, se for quantidade de horas, né? Aí a gente tem que marcar aqui no rosto, tá? Eu não sei se vocês já tiveram esse conteúdo, mas se vocês já tiveram, vai ser uma revisão. E se não tiveram, vocês já vão ter aprendido aqui comigo, né, hoje. Então, eu tenho aqui, eu trabalho 8 horas todo dia. Alguns surdos fazem assim também, ó, aqui no relógio. Eu trabalho 8 horas. Porque é como se o ponteiro estivesse passando, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Beleza. O outro exemplo, o segundo exemplo é: eu trabalho 6 horas por dia. Então, trabalho 6 horas todo dia. Certo? O terceiro exemplo é: eu trabalho 24 horas. No caso, seria um plantão. Tá? Então, eu trabalho 24 horas direto. Aí eu marco assim, né? 24 horas direto. São 24 horas de trabalho que não tem pausa. Ininterrupto, né? Agora, se eu disser assim, deixa eu anotar aqui. Vejam esse último exemplo aqui. O curso de Libras dura 2 horas. Aí que eu estou falando de duração de tempo, né? Então, em Libras seria curso Libras, 2 horas. Aí eu marco aqui, ó. Tá? Outro exemplo. O curso de Libras dura 1 hora. O curso de Libras dura 2 horas. O curso de Libras dura 3 horas. O curso de Libras dura 4 horas. Entenderam? Dúvidas? Estão me perguntando aqui se tem como dizer 24 por 24, 24 por 48 ou 12 por 36. Né? Tá. Tem. Aí eu preciso detalhar. Tipo, eu trabalho 24 horas direto e folgo 24. Folga, tá? Folgo 24. Eu trabalho 24 horas direto e folgo 48 horas. Né? Ou assim, eu trabalho 24 horas, folgo 2 dias. Tá? É outra possibilidade. Eu trabalho 24 horas direto
né? E folgo um dia. No caso, 24 por 24. No caso de 24 por 48 eu trabalho 24 horas direto e folgo 2 dias. Ou eu trabalho 12 horas e folgo 36. Tá? 36 seria um dia e meio, né? É isso? É, né? Então, eu trabalho 12 horas e folgo um dia e meio. Lembra do meio de ontem? Vocês me perguntaram? Meio. Certo? Alguma outra dúvida? O Adenilson está perguntando como seria dia sim, dia não. Eu trabalho dia, outro não. Dia eu trabalho, amanhã não trabalho. Por exemplo. Folga. Folga. Estou pedindo para eu repetir o sinal de folga. Deixa eu ver se eu explico melhor. Se um dia sim, um dia não. Os surdos fariam: hoje eu trabalho, amanhã não trabalho. Só no outro dia. Aí no outro dia, trabalho e assim vai. Ou assim, pá, 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 pá. A Ana Luso está perguntando: professor, como traduz? Hoje a escola completa 22 anos. Hoje a escola comemora idade 22 anos. Né? Hoje a escola comemora 22 anos. Certo? Hoje foi assunto demais, né? Foi conteúdo para dedéu. Né? Então, acho que a gente pode ficar por aqui, porque o outro assunto a gente continua amanhã, tá? Que aí eu precisaria de mais tempo para desenvolvê-lo. E aí, então, a gente para por aqui e amanhã, então, às 18 horas, a gente volta com a nossa aula, beleza? Então, lembrando que essa aula, né, o Conecta DF, ela é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria do Estado de Cultura, Economia e Criativa. Então, muitíssimo obrigado por vocês estarem presentes, né, nessa aula. E espero todos e todas vocês amanhã de novo, né, nesse mesmo horário, de 6 às 20. Beleza, pessoal? Então, boa noite para vocês, fiquem com Deus e sejam felizes. Até logo. Eu fechei a sala. Beleza.